Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre o Salmo 49, a parábola do Evangelho e até onde vai a nossa responsabilidade para com o outro. Vamos procurar entender este salmo atribuído aos levitas, descendentes de Coré ou Corá. E começa assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei iniquidade daqueles que me perseguem, daqueles que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ou seja, eu não devo temer esses que prosperam no mundo material. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Bom, é uma colocação muito interessante. Ele começa dizendo que isso é uma parábola, um entendimento. Há pessoas que são ricas, há pessoas que são pobres, mas ambos que gostam do mundo e que se adaptam à vida aqui na terra, no mundo, e de alguma forma eles fazem ninho aqui na terra. E a nossa atitude para com eles, nós não podemos levar ninguém de carona para a salvação. Aqui no versículo 15, o salmista continua dizendo: Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ou seja, a salvação individual. Mesmo no Antigo Testamento havia essa compreensão, que você não pode pagar o preço do resgate do seu irmão. No Antigo Testamento, você tinha que pagar o preço do seu resgate, oferecer o animal pelos seus pecados, você obedecer a Deus, seguir os caminhos dele, obedecer à lei para ser salvo, remir a sua alma da morte, a morte eterna. Mas você não podia pagar pelo outro o preço do pecado dele. Essa é a parábola que ele conta. E quando a outra pessoa é rica e eu quero agradar a essa pessoa salvando-a, eu não vou conseguir. Quando essa pessoa é importante e ele é uma pessoa famosa que se gloria na sua riqueza, não vai conseguir se salvar por isso. A salvação não é pela riqueza, é pela justificação. E quem tiver bens e riqueza, mas não tiver o perdão pelos seus pecados, toda a sua riqueza não vai comprar o perdão dos seus pecados. Nem o seu irmão ou o seu parente que é justo diante de Deus pode fazer alguma coisa por ele. Essa tentativa cessará. No decorrer da história, no cristianismo da Idade Média, houve uma má mistura de Novo Testamento com o Antigo Testamento. Ressuscitaram a figura do sacerdote do Antigo Testamento. Muitas coisas do Antigo Testamento foram trazidas, e uma delas é a ideia do santo, uma pessoa que teve muitos méritos e acumulou créditos diante de Deus.
e essa pessoa foi boa para ela, para a salvação dela, ela nasceu com uma auréola na cabeça, é um santo, e por causa do crédito que ela tem com Deus, ela pode interceder pelos outros, ela pode dividir o seu mérito, o seu merecimento para salvar outras pessoas. E aí começou o culto aos santos, coisa que ainda é generalizada em nossos dias, o santo isso, o santo aquilo, culto a santos. A pessoa se dirige aos santos porque eles são pessoas muito boas, acumularam créditos diante de Deus e hoje eles podem, lá de onde eles estão, interceder por nós. Então a pessoa, ao invés de ir direto a Deus para se consertar de seus pecados, ela vai a um santo de devoção para pedir ajuda àquele santo. Inclusive o principal deles, que é a Maria, a Nossa Senhora. Há pessoas que vão orar aos santos, pedir a eles intercessão junto a Deus, em seu favor. Mas a Bíblia diz que não adianta, isso é totalmente vão, essa tentativa vai acabar cessando, ninguém pode pagar pelo seu irmão o preço do resgate, cada um tem que cuidar de si. Deus remirá a minha alma do poder da morte, Ele me tomará para si. O versículo 15 mostra que mesmo no Antigo Testamento já havia essa compreensão, a salvação é individual. Mas essas pessoas que acumulam dinheiro, glória, riquezas e fama aqui na terra, acham que em algum momento eles vão poder comprar a salvação com o que eles têm, com o dinheiro que eles têm. Em nossos dias não faltam igrejas que estão pregando a barganha religiosa. Você faz uma campanha aqui, 7 sextas-feiras, deixa o seu dinheiro aqui da campanha e então você vai merecer muito diante de Deus e Deus vai abençoar muito a você. Estão pregando isso, que é antibíblico. A responsabilidade é individual e não é com dinheiro que se compra. O Novo Testamento explica, pela fé no sacrifício de Jesus, isso vai trazer a justificação. Você vai ter a remissão de seus pecados pelo sangue de Jesus e não pelo merecimento de um santo, de uma outra pessoa aqui na terra que vai interceder por você. Ela pode ajudar você trazendo o evangelho, mas ela não pode merecer por você. O marido não vai levar a esposa de carona para a salvação. A esposa não vai levar o marido nem o filho de carona para a salvação. A responsabilidade é individual. Cada um tem que buscar a remissão dos seus pecados em Jesus. Tem que crer no sacrifício de Jesus, se entregar a Ele, para poder fazer jus a esse merecimento, a essa remissão de pecados. E então nós temos que anunciar o evangelho, mas não podemos levar os outros na carona. Comece a entender isto. Há um parente de quem você gosta muito, não adianta você sofrer por ele como quem vai levá-lo de carona para a remissão dos pecados e para a salvação. Você não pode remir um pecado do seu parente, seu filho, seja lá de quem for, do seu marido. Você pode falar a verdade para que essa pessoa se arrependa diante de Deus. Mas se ela ama o mundo e não quer deixar o mundo, você não vai mudar a cabeça dela, não adianta sofrer por isto. E há muitos crentes que estão sofrendo por causa disso, porque não estão conseguindo mudar a cabeça de alguém de quem eles gostam muito, para que se converta. Você não vai converter ninguém, você tem que levar a palavra, a responsabilidade é somente da pessoa, e você precisa entender isto. É uma parábola para muita gente. Será que eu vou conseguir salvar meu marido? O apóstolo Paulo trata desse assunto, 1 Coríntios 7. Será que eu vou conseguir salvar meu filho que hoje está nas drogas, está assim, assado, está no pecado? E você se angustia
e não adianta. É melhor você se consagrar, você buscar a Deus, orar por aquela pessoa querida, mas deixar o Espírito Santo trabalhar, enquanto você não perde tempo com aquela pessoa. Você ora por ela, mas não fica perdendo tempo. Há pessoas que querem ajudar Deus e fazem um presentinho, e fazem um agrado, e ficam lá gastando tempo para agradar aquela pessoa, porque eles querem azeitar o caminho da pessoa, eles querem alargar a porta, facilitar a vinda dessa pessoa. Não tem jeito. Se ela não se arrepender dos seus pecados por uma convicção do Espírito Santo, não tem perdão, elas não receberão a justificação, que é individual. Então, entenda, a sua responsabilidade para com o outro é pregar o Evangelho para essa pessoa, falar a verdade, orar e cuidar de você. Cuidado para não abandonar você fracassar espiritualmente, tentando levar alguém de carona. Quando um navio afunda ou um barco num determinado rio e pessoas caem na água e não sabem nadar, alguém quer ajudar, mas essa pessoa que quer ajudar também não sabe nadar muito bem, não. Então ela vai como que um cego querer guiar outro cego. Um que não sabe nadar querendo salvar o outro que está se afogando também. Então, vão os dois se afogar. A regra é esta: cuide de você, se desvencilhe de roupas, o que tiver, de peso que estiver sobre você, respire para você poder ajudar aquela pessoa, em geral pegando-a por trás, para que ela não se desespere. Então, você vai poder ajudá-la. Primeiro você, para depois poder ajudar aquela pessoa. Não adianta querer se envolver com aquela pessoa, os dois desesperados vão morrer afogados. Espiritualmente, você só pode cuidar dos outros quando você se fortalecer. Então, cuide de você, busque o Senhor, consagre a sua vida ao Senhor e se dispõe a falar a verdade, exorte aquela pessoa, mostre a verdade da loucura que ela está fazendo em amar o mundo e viver para o mundo. Se fortaleça você para, pelo Espírito Santo, falar a verdade. Mas se você quiser se igualar a ela e de qualquer jeito querer salvar a pessoa, você vai morrer espiritualmente junto com ela. Comece a entender essa parábola ou enigma para você poder saber como ajudar uma pessoa e saber quem não quer ser ajudado. Você precisa ter esse discernimento. Comece a se posicionar entendendo essa situação e respirando com Deus, amando a Deus, para você poder ajudar as pessoas da maneira certa e não desesperadamente. Pense nisto.